Um milionário vê um carro capotado à beira da estrada e, impulsionado por um instinto inesperado, decide parar para ajudar. Ao se aproximar dos destroços, seu coração dispara. A mulher ferida no banco do motorista é sua ex-esposa, visivelmente grávida. Mas o verdadeiro choque vem ao ver os exames médicos jogados no chão. Ela espera gêmeos, idênticos a ele. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A chuva batia com fúria no para-brisa do Land Rover, com uma intensidade que parecia querer atravessar o vidro. Heitor Almeida apertou as mãos no volante, sentindo a estrada costeira de Florianópolis se desfazer sob o véu cinzento do aguaceiro. O Atlântico, normalmente de um azul cristalino que conquistara tantos compradores de seus empreendimentos imobiliários, agora rugia furioso contra os penhascos, como se a própria natureza estivesse desabafando toda a raiva que ele acumulara em seu interior nos últimos meses. Aos seus 42 anos, Heitor aprendera a ler as tempestades, tanto as meteorológicas quanto as da vida. Mas naquela tarde de outubro, algo no ar lhe parecia diferente, carregado de uma eletricidade que não se devia apenas aos raios que rasgavam o céu. Ele saíra de seu escritório no centro de Florianópolis após uma reunião particularmente desanimadora com seus advogados. Os números não mentiam. Seu império imobiliário, construído tijolo a tijolo durante quase 2 décadas, desmoronava como um castelo de areia sob a maré. Os últimos 6 meses tinham sido uma brutal lição de humildade. Os investimentos que ele considerara seguros mostraram-se golpes elaborados, orquestrados por pessoas em quem confiara cegamente. Sua conta bancária, que um dia fora motivo de orgulho e símbolo de seu sucesso, agora exibia cifras que lhe causavam insônia. Mas talvez o mais doloroso não fosse a perda financeira, e sim a solidão que a acompanhava. Nos dias de glória, ele estivera cercado de sócios, funcionários e conhecidos que agora evitavam suas ligações como se a má sorte fosse contagiosa. Heitor reduziu a velocidade ao aproximar-se de uma curva particularmente fechada da estrada que serpenteava junto ao mar. O asfalto brilhava como uma cobra negra sob a chuva, e a visibilidade era tão limitada que mal conseguia distinguir as linhas amarelas que marcavam o centro da via. Em momentos como aquele, quando o mundo parecia reduzir-se ao espaço entre seus faróis e a escuridão, ele tendia a refletir sobre as decisões que o levaram até ali. O casamento com Luísa terminara exatamente 1 ano antes, numa explosão de recriminações, lágrimas e verdades dolorosas que ainda ressoavam em sua memória como ecos numa caverna vazia. Durante 5 anos, ela fora sua âncora, seu refúgio após dias exaustivos de negociações e construções. Mas ele fora muito orgulhoso, muito seguro de si para valorizar o que tinha até que fosse tarde demais. A infidelidade com Yara, sua assistente, não fora apenas uma traição a Luísa, mas a si mesmo e a tudo o que considerara importante. O som de metal se retorcendo contra o asfalto o tirou bruscamente de seus pensamentos. À frente, quase invisível através da cortina de chuva, um veículo perdera o controle. Heitor observou com horror como o carro, um pequeno utilitário branco, patinava violentamente antes de capotar 1, 2, 3 vezes, cada volta acompanhada pelo estrondo ensurdecedor do metal e do vidro se estilhaçando contra o pavimento. O tempo pareceu suspender-se. Heitor freou instintivamente, sentindo seu próprio veículo deslizar levemente sobre o asfalto molhado antes de parar completamente. O silêncio que se seguiu ao acidente foi mais aterrador que o estrondo anterior, interrompido apenas pelo repiquete constante da chuva sobre o teto de seu carro e pelo sibilar do vento marinho. Sem pensar 2 vezes, Heitor saiu do Land Rover,
a água fria o molhando imediatamente até os ossos. Seus sapatos de couro escorregavam sobre o asfalto enquanto ele corria em direção ao veículo acidentado, que ficara capotado a alguns metros da beira da estrada, perigosamente perto do precipício que dava para o mar. Já discava o número de emergências em seu celular, gritando por cima do vento para dar a localização exata aos operadores. Ao aproximar-se do carro destruído, seu coração começou a bater com uma força que ameaçava saltar do peito. Algo na forma do veículo, na cor, lhe parecia inquietantemente familiar. Ele inclinou-se para olhar através do para-brisa quebrado, e o que viu o deixou paralisado, como se tivesse recebido uma descarga elétrica. Ali, inconsciente e com sangue escorrendo pela testa, estava Luísa, sua ex-esposa, e estava visivelmente grávida. Os minutos que se seguiram ao reconhecimento de Luísa tornaram-se uma voragem de adrenalina e terror que Heitor jamais experimentara. Suas mãos tremiam enquanto ele afastava os fragmentos de vidro do para-brisa quebrado, tentando encontrar uma forma de chegar até ela sem causar mais danos. O veículo ficara numa posição precária, com a parte da frente voltada para o precipício e o motor fumegando de forma alarmante. "Luísa, Luísa, você pode me ouvir?" Gritava por cima do vento, mas ela permanecia imóvel, com os olhos fechados e uma expressão serena que contrastava dramaticamente com o caos que a cercava. A chuva formara pequenas poças dentro do habitáculo através do para-brisa destruído, e Heitor podia ver que ela tinha um ferimento na testa que sangrava com preocupante abundância. Ao longe, as sirenes das ambulâncias começaram a sobressair-se entre o som da tempestade. Heitor dera indicações precisas sobre a localização, utilizando seu conhecimento íntimo dessas estradas costeiras que percorrera centenas de vezes durante seus anos como empreendedor imobiliário. Cada segundo que passava sentia-se como uma eternidade, e a imagem de Luísa inconsciente e grávida gravava-se em sua retina como uma fotografia que sabia que o perseguiria para sempre. Quando finalmente chegaram os paramédicos, Heitor sentiu-se simultaneamente aliviado e completamente inútil. Observou os profissionais trabalharem com uma eficiência que ele invejava, estabilizando o veículo, avaliando os ferimentos de Luísa e preparando-a cuidadosamente para o transporte. Um dos paramédicos, um homem jovem de cabelos ruivos e gestos seguros, perguntou se ele conhecia a vítima. Era minha esposa", respondeu Heitor, surpreendendo-se com a hesitação em sua voz. Tecnicamente, eles já não eram casados, mas naquele momento, diante da possibilidade de perdê-la para sempre, as formalidades legais pareciam insignificantes. O trajeto para o Hospital Regional de Florianópolis foi uma tortura silenciosa. Heitor seguiu a ambulância em seu Land Rover, as luzes vermelhas e azuis refletindo-se em seu para-brisa como numa macabra discoteca. Sua mente não conseguia parar de fazer cálculos. Se Luísa estava grávida e, pelo tamanho que ele conseguira perceber, parecia estar em estado avançado, as datas poderiam coincidir com o período final de seu casamento. A possibilidade de ser o pai o preenchia com uma mistura confusa de esperança e terror. No hospital, os médicos não o permitiram acompanhar Luísa enquanto a examinavam. Heitor encontrou-se andando nervosamente pelos corredores brancos e assépticos, o cheiro de desinfetante misturando-se com a umidade de suas roupas encharcadas. Ele ligara para alguns conhecidos em comum, mas percebera rapidamente que, após a separação, Luísa cortara todos os laços com o círculo social que haviam compartilhado. Era como se ela tivesse desaparecido do mapa deliberadamente. 3 horas depois, o Dr. Ricardo, um homem mais velho de óculos grossos e expressão amigável, saiu para procurá-lo. Luísa estava estável, explicou ele, com uma leve concussão e algumas contusões, mas tanto ela quanto os bebês estavam fora de perigo. "Bebês?"
Perguntou Heitor, sentindo como se o chão se movesse sob seus pés. Sim, são gêmeos. 2 meninos, segundo o último ultrassom. Está com aproximadamente 32 semanas, explicou o doutor, enquanto consultava o prontuário médico. O senhor é o pai? Heitor não conseguiu responder imediatamente. As contas batiam perfeitamente. 32 semanas os levariam exatamente ao período em que seu casamento se desmoronava, quando as discussões eram constantes, mas ainda mantinham intimidade física. A ironia era cruel e bela ao mesmo tempo. Durante anos, ele acreditara ser estéril após diversos médicos diagnosticarem problemas de fertilidade. Aquilo fora uma das fontes de tensão em seu casamento, e agora descobrira que não apenas podia ser pai, mas que poderia sê-lo 2 vezes. Permita-me mostrar algo, continuou o Dr. Ricardo, levando-o para perto de uma tela onde podia ver-se a imagem do ultrassom mais recente. Observe essas características faciais. É bastante notável a semelhança. Heitor observou as imagens granulares em preto e branco, e o que viu o deixou sem fôlego. Mesmo na imprecisão da tecnologia, conseguia distinguir traços que lhe pareciam incrivelmente familiares. A forma do nariz, a linha da mandíbula, era como estar vendo fotografias de si mesmo quando bebê. Quando ela acordará? Conseguiu perguntar, com a voz rouca pela emoção contida. Provavelmente nas próximas 24 a 72 horas. A concussão não é grave, mas seu corpo precisa de tempo para se recuperar do choque. Heitor não se moveu do hospital nos 3 dias seguintes. Ele transformara a desconfortável cadeira de plástico ao lado do quarto de Luísa em seu escritório temporário, de onde gerenciava as crises de sua empresa em ruínas através de ligações telefônicas sussurradas e e-mails escritos em seu celular. Os médicos lhe permitiram visitá-la brevemente a cada poucas horas, mas ela permanecia num sono profundo, que, segundo lhe asseguravam, era mais reparador que preocupante. Durante aquelas longas horas de espera, Heitor teve tempo de confrontar pensamentos que evitara durante o ano transcorrido desde sua separação. A imagem de Luísa grávida despertara nele uma mistura de emoções que ele não sabia como processar. Culpa por não ter estado ali durante aqueles meses cruciais. Terror diante da possibilidade de ser pai quando sua vida se desmoronava. E uma ternura inesperada que acreditava ter perdido para sempre. Seus únicos descansos eram para caminhar pelos corredores do hospital, onde começara a tornar-se familiar para o pessoal. As enfermeiras, inicialmente cautelosas diante daquele homem de aparência distinta, mas evidentemente perturbado, que se recusava a ir embora, começara a demonstrar pequenas gentilezas. Uma xícara extra de café, atualizações sobre o estado de Luísa, sem que ele precisasse perguntar. E a tolerância à sua presença constante, apesar de não ser oficialmente familiar. Na tarde do 3º dia, enquanto Heitor revisava alguns documentos legais que requeriam sua assinatura urgente, papéis relacionados à venda forçada de um de seus imóveis comerciais, ouviu um murmúrio suave vindo do quarto. Largou os papéis no chão e precipitou-se em direção à porta. Luísa tinha os olhos abertos, embora parecesse confusa e desorientada. Suas primeiras palavras foram um sussurro quase inaudível. Onde estou? Heitor sentiu como se lhe tivessem tirado um peso do peito. Você está no hospital de Florianópolis. Você teve um acidente, mas está a salvo. Os bebês estão bem. Ao ouvir a palavra bebês, Luísa levou instintivamente as mãos ao ventre, como se precisasse confirmar fisicamente que eles ainda estavam ali. Seus olhos, embora vidrados pelos medicamentos, focaram-se em Heitor, com uma mistura de surpresa e algo que ele não conseguiu identificar imediatamente. Heitor, murmurou ela, e naquela simples pronúncia de seu nome havia anos de história compartilhada, dor
e uma complexidade que as palavras não podiam expressar. Não esperava? Como é que você... Fui eu quem te encontrou, explicou ele, aproximando uma cadeira da cama, mas mantendo uma distância respeitosa. Eu estava na estrada costeira quando vi seu acidente. Liguei para a emergência. Luísa fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando não apenas a informação, mas as implicações daquele encontro impossível. Quando os abriu novamente, havia uma determinação em seu olhar que Heitor recordava bem de seus anos juntos. Preciso te dizer algo, começou Luísa, sua voz ganhando força apesar da fraqueza evidente. Não foi coincidência eu estar em Florianópolis. Eu vim te procurar. Heitor sentiu como se o ar tivesse sido sugado do quarto. Te procurar? Esses bebês... Luísa fez uma pausa, reunindo coragem para as palavras que ensaiara mentalmente durante meses. São seus, Heitor. Descobri que estava grávida 2 semanas depois de nossa separação. No início, pensei em não te dizer nada. Eu estava tão magoada, tão furiosa com você por causa da Yara, que queria criá-los sozinha, te mostrar que não precisava de você para nada. As palavras atingiram Heitor como ondas sísmicas. Apesar de suas suspeitas e das evidências médicas, ouvi-las diretamente de Luísa dava-lhe uma realidade tangível que o abrumava. Mas conforme os meses passaram, continuou ela, percebi que não importava o que tivesse acontecido entre nós. Você tinha o direito de conhecer seus filhos. E eles tinham o direito de conhecer seu pai, mesmo que fosse um... Ela parou, buscando as palavras adequadas. Um idiota, completou Heitor com um sorriso triste. Pode dizer, é o que eu sou. Luísa olhou-o por um longo momento, estudando seu rosto como se fosse a primeira vez que o via. Havia algo diferente nele, uma humildade que não estava lá antes, uma vulnerabilidade que ele sempre escondera cuidadosamente atrás de seu sucesso e de sua confiança. O que aconteceu com você, Heitor? Você está diferente. Ele suspirou profundamente, preparando-se para uma conversa que sabia que não podia mais evitar. Heitor sentou-se na cadeira ao lado da cama de Luísa, sentindo o peso dos últimos meses como uma lápide sobre seus ombros. O quarto do hospital estava mergulhado na penumbra do entardecer, com as luzes da cidade de Florianópolis começando a cintilar através da janela. Era um cenário apropriado para as confissões que sabia que não podia mais adiar. Minha vida desabou, Luísa. Começou com uma honestidade que o surpreendeu a si mesmo. Depois que você foi embora, pensei que poderia seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Me concentrei nos negócios, em expandir a empresa, em me provar que não precisava de você. Ele parou, passando uma mão pelo cabelo despenteado. Foi a maior besteira da minha vida. Luísa observava-o em silêncio, seus olhos escuros refletindo uma mistura de curiosidade e cautela. Durante seu casamento, Heitor raramente fora tão direto sobre seus sentimentos, sempre protegendo-se atrás de seu trabalho ou de conversas superficiais que evitavam a vulnerabilidade. Os últimos 6 meses foram um inferno, continuou ele. Você se lembra daqueles investimentos em que eu coloquei tanto dinheiro? Os empreendimentos turísticos na Costa Verde que prometiam ser o negócio do século? Luísa assentiu levemente. Tudo era um golpe elaborado. Perdi quase tudo, Luísa. A empresa, os imóveis, as economias. Me restaram praticamente apenas a casa de campo do meu pai e alguns ativos menores. A expressão de Luísa mudou ligeiramente, mostrando uma surpresa genuína. Durante seu casamento, Heitor fora obsessivo com a segurança financeira, diversificando seus investimentos e tomando decisões conservadoras que construíram sua fortuna lentamente, mas com solidez. Como é possível? Você sempre foi tão cuidadoso com o dinheiro, murmurou ela. Heitor soltou uma risada amarga. Aí está o problema. Me tornei muito confiante, muito ambicioso.
Depois de nossa separação, era como se estivesse tentando preencher um vazio com sucesso financeiro. Assumi riscos que nunca havia considerado antes. Confiei em pessoas que pareciam ter conexões importantes. Ele fez uma pausa, sua voz tornando-se mais grave. A Yara estava envolvida em tudo isso. Yara? Luísa incorporou-se ligeiramente na cama, gemendo com o movimento. Sua assistente, a mulher com quem... Sim! Heitor a interrompeu, incapaz de fazê-la pronunciar as palavras que os haviam separado. Descobri há apenas 3 semanas que ela não apenas falsificara documentos, mas desviara fundos da empresa durante meses. O tempo todo que pensei que o nosso relacionamento era real, ela estava sistematicamente destruindo tudo o que eu havia construído. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de significado. Luísa processava essa informação, recontextualizando não apenas o fim de seu casamento, mas a completa devastação que se seguira. Heitor fora não apenas infiel, mas também vítima de uma manipulação que durara muito mais tempo do que qualquer um dos dois imaginara. Sinto muito, sussurrou Luísa finalmente, e a sinceridade em sua voz quase desarmou Heitor completamente. Você não precisa sentir, respondeu ele. Eu tomei aquelas decisões. Fui eu quem arriscou nosso casamento por um caso que nem era real. Tudo o que me aconteceu desde então, eu mereço. Luísa estendeu a mão lentamente em direção a ele, parando justo antes de tocar a dele. Ninguém merece ser traído dessa maneira, Heitor. Não importa o que tenha acontecido entre nós. Heitor olhou para a mão de Luísa, tão perto da dele, mas ainda separada por um abismo de dor e desconfiança. Por que você não me disse sobre a gravidez desde o início? Por que esperou tanto tempo? Luísa retirou a mão e a colocou protetoramente sobre seu ventre. Porque eu estava destruída, Heitor. Quando descobri que estava grávida, eu mal havia começado a processar o fim de nosso casamento. Durante semanas, eu nem conseguia funcionar normalmente. Perdi quase 5 quilos no primeiro trimestre porque não conseguia manter nada no estômago. E não sabia se era por causa da gravidez ou do estresse de te perder. A voz de Luísa quebrou ligeiramente. E Heitor sentiu uma pontada de dor no peito ao imaginá-la passando por tudo aquilo sozinha. Me mudei para São Paulo pensando que poderia começar de novo, continuou ela. Conseguir um trabalho num restaurante pequeno, achei um apartamento diminuto, mas aconchegante. Durante meses, me convenci de que poderia fazer isso sozinha, que meus filhos e eu seríamos perfeitamente felizes sem você em nossas vidas. O que mudou? Perguntou Heitor suavemente. Luísa sorriu tristemente, olhando para a janela onde as luzes da cidade criavam um mosaico dourado contra o céu noturno. Os vi no ultrassom há 1 mês. Pela primeira vez, consegui ver seus rostos claramente e eram idênticos a você. Não podia negar que não importava quanta dor houvesse entre nós, eles tinham direito de conhecer seu pai, e você tinha direito de tomar suas próprias decisões sobre fazer parte ou não das suas vidas. Heitor sentiu uma emoção avassaladora crescendo em seu peito, uma mistura de gratidão, terror e algo que se parecia perigosamente com esperança. No dia seguinte, Heitor voltou ao hospital cedo pela manhã com uma pequena mala cheia de roupas confortáveis para Luísa e alguns artigos de higiene pessoal que comprara na farmácia do hospital. Os médicos haviam indicado que ela poderia ter alta nas próximas 24 horas, desde que não surgissem complicações adicionais. No entanto, havia um problema logístico que o mantivera acordado a noite toda. Luísa não tinha para onde ir. Durante sua conversa na noite anterior, ela mencionara de passagem que perdera seu apartamento em São Paulo devido a problemas financeiros, mas Heitor não quis pressioná-la para obter mais detalhes. Agora, enquanto a observava tomar café da manhã lentamente, o conteúdo de uma bandeja do hospital, percebeu que tinha que abordar o assunto diretamente. Luísa,
começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Precisamos conversar sobre o que você vai fazer quando sair daqui. Ela parou de comer e olhou-o com uma expressão que Heitor aprendera a ler durante seus anos de casamento. Era a mesma cara que ela fazia quando se preparava mentalmente para se defender de algo que não queria ouvir. Já pensei nisso, respondeu ela com uma voz que tentava soar mais segura do que provavelmente se sentia. Posso ficar em alguma pousada por alguns dias, enquanto procuro algo mais permanente. Tenho algumas economias, não muitas, mas o suficiente para... Não, interrompeu Heitor, mais bruscamente do que pretendia. Ao ver a expressão defensiva que cruzou o rosto de Luísa, suavizou o tom. Quero dizer que não é necessário. Tenho uma proposta que espero que você considere. Luísa cruzou os braços sobre o peito, um gesto familiar que Heitor reconheceu como sua postura de negociação. Durante seu casamento, ele aprendera que quando Luísa adotava aquela posição, ele tinha que apresentar seus argumentos de maneira muito convincente. A casa de campo do meu pai está vazia, continuou Heitor. É menor do que a casa onde morávamos antes. Muito mais modesta, mas tem 3 quartos, uma cozinha ampla e fica num lugar tranquilo, perfeito para o resto da sua gravidez. Você poderia ficar lá até os bebês nascerem, até que você se recupere completamente, até que você tenha tempo de planejar o que quer fazer a longo prazo. A proposta pairou no ar entre eles como uma corda esticada sobre um abismo. Heitor podia ver as engrenagens funcionando na mente de Luísa, calculando prós e contras, buscando as armadilhas ocultas que poderiam existir numa oferta aparentemente generosa de seu ex-marido. E você onde moraria? Perguntou ela finalmente. A casa tem 2 andares, explicou Heitor. Você poderia ficar no andar principal, que tem o quarto principal, e fica mais perto da cozinha e da sala de estar. Eu ficaria no estúdio de cima, que tem um banheiro pequeno e é perfeitamente habitável. Teríamos nossos próprios espaços, mas eu estaria por perto caso você precise de ajuda com alguma coisa. Luísa franziu a testa, e Heitor pôde ver a resistência se formando em sua expressão. Heitor, não preciso que você me cuide. Sei que você pensa que, porque estou grávida, sou indefesa, mas estou me virando sozinha há meses. Não é por isso, respondeu ele rapidamente. Bem, não só por isso. Luísa, vou ser honesto com você. Esses últimos dias foram os primeiros em meses em que senti que minha vida tinha algum propósito. Saber que vou ser pai, que tenho a oportunidade de estar presente para o nascimento dos meus filhos, é algo que nunca pensei que teria. Heitor levantou-se e começou a andar pela pequena sala, precisando de movimento para organizar seus pensamentos. Durante nosso casamento, quando todos aqueles médicos me disseram que eu era estéril, algo se quebrou dentro de mim. Nunca te disse, mas comecei a sentir que era menos homem, que não podia te dar o que você merecia. Acho que em parte por isso me envolvi tanto no trabalho, tentando compensar com sucesso financeiro o que não podia te dar biologicamente. Luísa observava-o com uma expressão que se suavizara consideravelmente. Heitor, nunca me importei se poderíamos ter filhos ou não. Te disse isso centenas de vezes. Eu sei, respondeu ele, parando junto à janela. Mas eu não consegui superar. E agora, descobrir que não apenas posso ser pai, mas que já sou. Luísa, não quero perder mais um momento disso. Não quero que meus filhos cresçam se perguntando onde estava seu pai quando eles nasceram, como eu me perguntei durante anos onde estava o meu. Essa última revelação surpreendeu Luísa. Heitor raramente falava de seu pai, que morrera quando ele tinha apenas 12 anos, deixando-o com a responsabilidade prematura de cuidar de sua mãe, até que ela também falecesse anos depois. Você não está me pedindo para voltarmos juntos, observou Luísa cuidadosamente. Não, confirmou Heitor, embora a palavra lhe custasse mais esforço do que ele havia previsto. Estou te pedindo que me dê a oportunidade de ser o pai que quero ser para essas crianças.
Estou te pedindo que me permita cuidar de você durante esses últimos meses, não como seu ex-marido, mas como o pai de seus filhos e como alguém que se preocupa profundamente com o seu bem-estar. Luísa fechou os olhos e se recostou contra os travesseiros. Heitor pôde ver que ela estava cansada, física e emocionalmente, e sentiu-se culpado por pressioná-la com decisões importantes quando ela ainda estava se recuperando do acidente. Você não precisa decidir agora, acrescentou suavemente. Só pense nisso, por favor. 2 dias depois, Heitor dirigia lentamente pela trilha de cascalho que levava à casa de campo de seu pai, com Luísa no banco do passageiro, observando a paisagem com uma mistura de nostalgia e apreensão. Era a primeira vez que ela visitava aquela propriedade em mais de 3 anos. Durante seu casamento, Heitor preferira o conforto de sua mansão moderna no centro de Florianópolis, e aquela casa ficara praticamente abandonada, usada apenas ocasionalmente para reuniões de negócios informais ou como refúgio de fim de semana. A diferença entre aquela modesta casa de campo e a opulenta residência onde viveram como casal casado era dramática. A casa de campo tinha 2 andares, paredes de pedra caiadas pelo sol do litoral catarinense, e um telhado de telhas vermelhas que lhe davam um aspecto rústico e aconchegante. Era cercada por oliveiras centenárias e um pequeno jardim que, embora descuidado, ainda conservava traços da beleza que tivera quando a mãe de Heitor estava viva e cuidava dele com dedicação. "É linda", murmurou Luísa enquanto Heitor a ajudava a sair do carro, suas palavras carregando uma sinceridade que o surpreendeu. "Muito mais aconchegante do que eu me lembrava." Heitor sorriu levemente, lembrando que Luísa só visitara a propriedade uma vez durante o casamento, numa ocasião em que ele estivera muito ocupado revisando documentos de trabalho para prestar atenção a seus comentários sobre o lugar. Agora, vendo a casa através dos olhos dela, percebia que havia algo especial naquele lugar que ele ignorara durante anos. A entrada principal dava diretamente para uma sala de estar, com vigas de madeira expostas no teto e uma lareira de pedra que não era usada havia anos. Os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, dando ao espaço um ar fantasmagórico, mas não desagradável. Heitor apressou-se em tirar as coberturas, revelando sofás de couro desgastados, mas confortáveis, uma mesa de centro de madeira maciça e estantes cheias de livros que seu pai colecionara durante décadas. "Limpei e arejei tudo ontem", explicou Heitor enquanto abria janelas para permitir que entrasse a brisa marítima. "Também contratei uma senhora da cidade, Dona Dalva, para vir 3 vezes por semana para ajudar na limpeza e em qualquer coisa que você possa precisar. É uma mulher mais velha, mas tem muita experiência cuidando de mulheres grávidas. Criou 6 filhos e ajudou no nascimento de metade das crianças da cidade." Luísa arqueou uma sobrancelha, uma expressão que Heitor reconheceu como sua reação habitual quando achava que ele estava sendo excessivamente controlador. "Heitor, não preciso de uma babá." "Não é uma babá", apressou-se a explicar. "É só segurança adicional. Especialmente considerando que estarei viajando ocasionalmente para tentar salvar o que resta da minha empresa. Não me sentiria confortável em te deixar completamente sozinha, especialmente depois do acidente." Enquanto percorriam a casa, Heitor sentiu-se estranhamente nervoso, como se estivesse sendo avaliado para um trabalho importante. Passara os últimos 2 dias preparando o local meticulosamente. Instalara barras de segurança no banheiro, reorganizara o quarto principal para que fosse mais confortável para uma mulher grávida e enchera a cozinha com alimentos nutritivos e guloseimas que lembrava que Luísa gostava durante o casamento. O quarto principal ficava no térreo, com grandes janelas voltadas para o jardim e o mar ao longe. Francisco havia colocado uma cama nova, mais firme, recomendada pelo médico do hospital, e adicionara travesseiros extras para maior conforto. Sobre a mesa de cabeceira havia um pequeno sino,
caso precise de algo durante a noite, explicou com certa timidez. Sofia sentou-se cuidadosamente na beira da cama, testando a firmeza do colchão. Onde você vai dormir exatamente? Francisco a guiou até a escada, subindo lentamente para se adaptar ao ritmo dela. O escritório de cima havia sido transformado em um quarto básico, mas funcional. Havia uma cama de solteiro, uma escrivaninha onde ele poderia trabalhar e um banheiro pequeno, mas completo. O mais importante ficava diretamente sobre o quarto principal, o que significava que ele poderia ouvir se Sofia precisasse de ajuda durante a noite. É perfeito, disse Sofia, e havia algo em seu tom que sugeria que se referia a mais do que apenas a arrumação dos quartos. Naquela primeira noite, ambos se moviam pela casa como bailarinos cuidadosos, conscientes da presença um do outro, mas mantendo uma distância respeitosa. Francisco preparou o jantar, uma habilidade que havia desenvolvido durante seus meses de solteirice forçada, enquanto Sofia se instalava na sala de estar, organizando alguns livros e pertences pessoais que trouxera em sua mala. A conversa durante o jantar foi cautelosa, mas não desconfortável. Conversaram sobre coisas práticas, os horários das consultas médicas, as preferências alimentares de Sofia, os preparativos para a chegada de Dona Conceição. Evitaram cuidadosamente os assuntos mais profundos que haviam surgido no hospital, como se tivessem tacitamente concordado em permitir-se tempo para se adaptar a essa nova dinâmica antes de enfrentar as complexidades emocionais de sua situação. Após o jantar, enquanto Francisco lavava a louça, Sofia aproximou-se da janela da cozinha que dava para o jardim dos fundos. A lua cheia iluminava os coqueiros, criando sombras prateadas que dançavam com a brisa noturna. Francisco, disse suavemente, sem se virar para ele. Obrigada. Por tudo isso, por cuidar de mim, por me dar um lugar seguro para meus filhos. Nossos filhos, corrigiu ele gentilmente, e desta vez Sofia não contestou a correção. Naquela noite, Francisco ficou acordado por horas, ouvindo os sons da casa se assentando e, ocasionalmente, os movimentos suaves de Sofia no andar de baixo. Pela primeira vez em meses, ele não se sentia completamente sozinho, e essa sensação era tão reconfortante quanto assustadora. Dona Conceição Pereira chegou à casa de campo numa terça-feira de manhã, carregando uma cesta de vime cheia de ervas frescas e remédios caseiros que, segundo explicou com um sorriso maternal, tem ajudado mulheres grávidas por gerações. Era uma mulher de 70 anos com cabelos grisalhos presos em um coque impecável, olhos verdes brilhantes que pareciam ver diretamente a alma das pessoas e uma energia que desmentia completamente sua idade. Francisco conhecia Dona Conceição desde a infância, quando ela ocasionalmente ajudava sua mãe com as tarefas domésticas mais pesadas. No entanto, não havia tido contato com ela durante anos, até que a necessidade de encontrar ajuda para Sofia o levara a perguntar na vila por alguém de confiança. O nome de Conceição surgiu imediatamente dos lábios de praticamente todos os vizinhos. "Moça linda!" foi a primeira coisa que Dona Conceição disse a Sofia, tomando suas mãos entre as suas, com uma familiaridade que normalmente teria incomodado Sofia, mas que neste caso se sentiu reconfortante. "Você está cansada, mas forte. Esses bebês têm sorte de tê-la como mãe." Durante a primeira semana, Dona Conceição estabeleceu uma rotina que transformou completamente a dinâmica da casa. Chegava cedo pela manhã, preparava cafés da manhã nutritivos que incluíam suas famosas tortilhas de ervas e chás especiais para as náuseas matinais que ainda ocasionalmente incomodavam Sofia. Mas mais do que uma empregada doméstica, ela rapidamente se tornou uma confidente e conselheira para ambos. Esse homem,
comentou Dona Conceição a Sofia um dia, enquanto preparavam legumes para o almoço, falando de Francisco como se ele não pudesse ouvi-las da sala ao lado, onde trabalhava em seu laptop. Mudou muito desde que era criança. Quando era pequeno, vinha aqui com seu pai, e era um menino tão sério, sempre tentando agir como um adulto. Seu pai morreu muito jovem, sabe? Francisco tinha apenas 12 anos e, de repente, teve que se tornar o homem da casa. Sofia, que havia estado cortando tomates, interrompeu seus movimentos. Francisco havia mencionado a morte de seu pai antes, mas nunca havia detalhado como essa perda o havia afetado. Sua mãe era uma mulher boa, mas frágil, continuou Dona Conceição, abaixando a voz, mas não o suficiente para que Francisco não pudesse ouvir da sala ao lado. Após a morte do marido, dependia completamente de Francisco para tudo. O pobre menino nunca teve uma infância de verdade. Sempre estava preocupado em cuidar dos outros, em ser forte, em não mostrar fraqueza. Francisco, que havia estado fingindo se concentrar em seus e-mails, se viu ouvindo atentamente. Era estranho ouvir sua história contada pela perspectiva de outra pessoa, especialmente alguém que havia testemunhado aqueles anos formativos, mas que ele havia esquecido que estava lá. Por isso, ele se tornou tão controlador, murmurou Sofia, mais para si mesma do que para Dona Conceição. Não controlador, moça, corrigiu suavemente a mulher mais velha. Assustado, há uma diferença. Os homens que tiveram que ser fortes desde muito jovens muitas vezes não sabem como ser vulneráveis quando crescem. Têm medo de que, se baixarem a guarda, tudo desmorone de novo. Naquela tarde, quando Dona Conceição havia partido, e Sofia descansava no jardim, à sombra de uma mangueira centenária, Francisco aproximou-se com 2 copos de limonada fresca. Ouvi o que Dona Conceição estava te contando esta manhã, disse, sentando-se em uma cadeira de jardim ao lado dela. Sofia olhou para ele com uma expressão difícil de interpretar. Te incomoda que ela tenha compartilhado essas coisas comigo? Francisco ponderou a pergunta por um momento. Deveria me incomodar, admitiu finalmente. Durante anos me esforcei para manter esses aspectos da minha infância privados. Mas talvez seja a hora de você entender por que sou como sou. Francisco, começou Sofia cuidadosamente. Durante nosso casamento, eu sabia que você havia perdido seu pai jovem, mas você nunca me contou como isso realmente o havia afetado. Sempre que eu tentava falar sobre assuntos emocionais profundos, você mudava de assunto ou se envolvia no trabalho. Francisco assentiu, reconhecendo a verdade em suas palavras. Eu tinha medo de que, se eu te mostrasse minhas fraquezas, minhas inseguranças, você deixaria de me ver como alguém em quem podia confiar. Especialmente após todos aqueles diagnósticos médicos sobre minha fertilidade. Já me sentia como menos homem. Não podia arriscar parecer também emocionalmente deficiente. Sofia estendeu a mão e, após um momento de hesitação, tocou suavemente a dele. Nunca te teria julgado por isso, Francisco. Na verdade, teria significado muito para mim que você confiasse em mim o suficiente para compartilhar essas partes de você mesmo. Sei disso agora, respondeu ele, virando a mão para que suas palmas se tocassem. Esses últimos meses, perdendo tudo o que eu achava que me definia como um homem de sucesso, me ensinaram que a verdadeira força não vem de controlar tudo ao seu redor. Vem da capacidade de ser honesto sobre seus medos e ainda assim seguir em frente. Sofia estudou seu rosto, percebendo as linhas de estresse que não haviam estado lá durante seu casamento, mas também uma suavidade em seus olhos que ela lembrava de seus primeiros anos juntos. Dona Conceição também me contou sobre Isabela, disse Sofia após um momento. Francisco se contraiu involuntariamente. O que ela te disse sobre ela? Que não foi a primeira vez que ela se aproveitou de um homem em uma posição vulnerável. Aparentemente, ela teve um relacionamento similar com o dono de uma construtora em Porto Alegre alguns anos atrás.
Um padrão de seduzir homens de sucesso que estavam passando por crises emocionais. Essa informação atingiu Francisco como um soco no estômago. Durante meses, ele havia lutado com sentimentos de culpa e autorrecriminação, questionando-se como havia podido ser tão estúpido, tão egoísta. Descobrir que havia sido vítima de uma manipuladora experiente não desculpava suas decisões, mas pelo menos as contextualizava de uma maneira que fazia sua traição parecer menos uma falha moral fundamental e mais o resultado de vulnerabilidades muito humanas que haviam sido espertamente exploradas. 3 semanas depois de se mudarem para a casa de campo, Sofia acordou no meio da noite com uma dor aguda no abdômen que a fez gritar involuntariamente. O som atravessou o silêncio da casa como um alarme, e em segundos, Francisco desceu correndo as escadas, ainda de pijama e com o cabelo despenteado. "O que foi? Está tudo bem?" perguntou, acendendo a lâmpada da mesa de cabeceira e encontrando Sofia curvada sobre si mesma, com as mãos pressionando sua barriga e respirando entrecortadamente. "Está doendo muito", conseguiu dizer entre respirações laboriosas. "Não é normal, Francisco. Algo não está bem." Sem perder tempo, Francisco ligou para o Dr. Roberto enquanto ajudava Sofia a vestir um roupão. Durante os 20 minutos que o médico levou para chegar à casa, Francisco se tornou uma versão de si mesmo que Sofia não havia visto durante seu casamento. Completamente presente, calmo sob pressão e focado unicamente em seu bem-estar. Preparou-lhe uma bolsa de água quente para aliviar a dor, ajudou-a a encontrar posições mais confortáveis e manteve uma conversa suave e tranquilizadora para distraí-la do pânico que ele via crescendo em seus olhos. Quando o médico finalmente chegou e realizou seu exame, o diagnóstico foi preocupante, mas não catastrófico. Sofia estava experimentando contrações prematuras leves devido ao estresse e à fadiga acumulada. "Repouso absoluto nas próximas 6 semanas", ordenou o Dr. Roberto com firmeza. "Nenhuma atividade física intensa, nenhum estresse desnecessário e supervisão constante. Os bebês estão bem por enquanto, mas devemos ser extremamente cuidadosos." No dia seguinte, Francisco cancelou todas as suas reuniões de negócios programadas para a semana. Ele havia estado viajando para São Paulo e Rio de Janeiro esporadicamente, tentando salvar os restos de sua empresa e negociar com credores. Mas agora, essas responsabilidades pareciam insignificantes comparadas à saúde de Sofia e de seus filhos. "Você não pode cancelar tudo por minha causa", protestou Sofia da cama, onde havia passado o dia inteiro seguindo estritamente as ordens médicas. "Sua empresa precisa de você, especialmente agora que você está tentando reconstruir tudo." Francisco, que estava organizando remédios e estabelecendo um horário para as refeições de Sofia, parou e olhou diretamente em seus olhos. "Sofia, durante nosso casamento, cometi o erro de priorizar o trabalho sobre as coisas que realmente importavam. Não vou repetir esse erro agora. Os negócios podem esperar. Você e nossos filhos não podem." A sinceridade em sua voz era tão genuína que Sofia sentiu uma emoção inesperada crescendo em seu peito. Durante os anos de seu casamento, ela havia implorado por esse tipo de atenção, por ser a prioridade absoluta de Francisco, mesmo que fosse apenas durante uma crise. Agora que finalmente o tinha, ela não sabia como processar os sentimentos contraditórios que isso lhe gerava. Dona Conceição aumentou suas visitas diariamente, tornando-se uma presença constante que aliviava a preocupação de Francisco quando ele precisava sair para reuniões locais urgentes. A mulher mais velha demonstrou ter uma paciência infinita, ajudando Sofia com banhos, preparando refeições especiais para a gravidez e oferecendo a companhia que impedia que as longas horas de repouso se tornassem deprimentes. "Esse homem está apaixonado por você",
comentou Dona Conceição uma tarde, enquanto ajudava Sofia a mudar de posição na cama. Já vi cuidar de doentes antes, mas nunca com essa dedicação. Ele acorda a cada 2 horas durante a noite para verificar se você está respirando corretamente. Sofia se sentiu surpresa com essa revelação. Como você sabe disso? Porque uma noite fiquei até tarde preparando remédios de ervas na cozinha e o vi descendo as escadas 3 vezes apenas para ter certeza de que você estava confortável. Ele não te acordou, apenas ficou parado na porta, observando você dormir com uma expressão que... Dona Conceição sorriu com nostalgia. Uma expressão que só via em homens que dariam a vida para proteger a mulher que amam. Naquela mesma noite, Francisco subiu para levar a Sofia seu jantar em uma bandeja cuidadosamente organizada. Ele havia preparado uma sopa de legumes caseira, torradas com a geleia, que ele sabia ser a favorita dela, e um chá de ervas que Dona Conceição havia recomendado para fortalecer a gravidez. Francisco, disse Sofia enquanto ele ajustava os travesseiros atrás de suas costas, quero que saiba que isso significa muito para mim. A forma como você está cuidando de mim. Nunca havia experimentado esse lado seu. Francisco sentou-se na beira da cama, com cuidado para não perturbar sua posição confortável. Sempre esteve lá, Sofia. Só que nunca soube como mostrá-lo sem sentir que estava perdendo o controle sobre tudo o mais. Durante a 5ª semana de repouso de Sofia, Francisco decidiu transformar o pequeno quarto contíguo ao principal em um quarto para os bebês. Era um projeto que ele havia estado adiando, parcialmente por superstição, como se preparar muito antecipadamente pudesse tentar o destino, e parcialmente porque não tinha certeza de quais eram exatamente os limites de seu papel na vida dessas crianças. Sofia observava da cama, enquanto ele media as paredes e fazia esboços de possíveis distribuições de móveis. Havia algo profundamente comovente em ver esse homem, que um dia havia delegado até as menores decisões de decoração a designers profissionais, concentrando-se intensamente em criar o espaço perfeito para seus filhos com suas próprias mãos. Você tem certeza de que não quer contratar alguém para fazer isso? Perguntou Sofia, percebendo como Francisco estudava tutoriais de montagem de berços em seu celular com a mesma seriedade que um dia reservara para contratos milionários. Quero fazer eu mesmo, respondeu sem tirar os olhos das instruções. É importante para mim que meus filhos saibam que seu pai construiu sua primeira casa com suas próprias mãos. Enquanto Francisco trabalhava no quarto ao lado, Sofia aproveitou para reorganizar alguns de seus pertences que havia estado guardando em caixas desde sua chegada. Ao mover uma caixa de livros que Francisco havia descido do escritório para ela, algo deslizou e caiu no chão com um som suave. Era um caderno de couro marrom, claramente usado, com os cantos desgastados pelo manuseio frequente. Sofia o pegou, inicialmente pensando que era um dos cadernos de trabalho de Francisco, mas ao abri-lo, percebeu que era algo muito mais pessoal. Um diário. A primeira página estava datada apenas 2 semanas após sua separação. A caligrafia de Francisco, normalmente tão controlada e perfeita, era irregular, como se tivesse sido escrita sob intenso estresse emocional. Sofia se foi hoje. A casa está tão silenciosa que consigo ouvir o relógio da sala de estar daqui de cima. Não sei por que estou escrevendo isso. Nunca levei diário, mas o terapeuta que contatei disse que poderia ajudar a processar o que aconteceu. Sofia sabia que deveria fechar o caderno imediatamente, que ler os pensamentos privados de Francisco era uma violação de sua privacidade. Mas algo na vulnerabilidade crua daquelas primeiras linhas a compeliu a continuar. A verdade que não contei a Sofia, que não contei a ninguém, é que a infidelidade com Isabela não foi porque não amava minha esposa, foi porque a amava demais, e isso me aterrorizava. A cada dia que passava, percebia que ela era mais forte que eu, mais honesta que eu, mais capaz de amar sem condições que eu.
E em vez de me inspirar a ser melhor, isso me fez sentir inadequado. As páginas continuavam, documentando meses de autoexame brutal que Francisco havia mantido completamente oculto. Descrevia sessões de terapia, onde ele havia explorado seus padrões de comportamento, seu medo da vulnerabilidade e sua tendência a sabotar as coisas boas em sua vida antes que pudessem machucá-lo. O terapeuta me perguntou hoje se eu alguma vez havia dito a Sofia que a amava sem esperar nada em troca. Não consegui responder porque percebi que não. Sempre havia alguma agenda por trás das minhas declarações de amor. Queria sexo, queria que ela apoiasse alguma decisão de negócios, queria validação. Nunca simplesmente disse que a amava porque não conseguia imaginar minha vida sem ela. Uma entrada particularmente comovente, datada de 3 meses após a separação, descrevia o dia em que Francisco havia descoberto que os diagnósticos de infertilidade haviam sido incorretos. Fui a outro especialista hoje, principalmente para obter documentação para o divórcio. Resulta que meus problemas de fertilidade eram temporários, provavelmente relacionados ao estresse laboral extremo daqueles anos. Ironicamente, agora que perdi tudo o que achava que importava, meu corpo aparentemente é capaz de criar vida. Sofia nunca saberá que durante anos, quando ela me assegurava que não importava se tínhamos filhos, eu me odiava por não poder dá-los. Sofia sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas, enquanto lia sobre a dor secreta que Francisco havia carregado durante seu casamento. Cada página revelava camadas de insegurança e autossabotagem que ele havia escondido atrás de sua fachada de sucesso e controle. A entrada mais recente estava datada apenas 1 semana antes do acidente de Sofia. Decidi vender tudo o que me resta e me mudar para outro país, talvez a França ou a Itália. Começar completamente de novo, onde ninguém conheça minha história. É covardia, mas não consigo continuar vivendo em lugares que me lembram constantemente dela. Ontem vi uma mulher grávida no mercado que tinha o mesmo cabelo que Sofia e quase não consegui respirar. O som de passos se aproximando fez Sofia fechar rapidamente o diário, mas não antes de ver a última linha escrita. Falharei a alguém mais se tentar amar novamente. Algumas pessoas não são feitas para a felicidade duradoura. 2 dias após a descoberta do diário, Sofia ainda não havia encontrado a coragem para confrontar Francisco sobre o que havia lido. As revelações haviam mudado completamente sua perspectiva sobre seu casamento falido e sobre o homem que agora cuidava dela com tanta dedicação. Mas antes que ela pudesse decidir como abordar o assunto, uma nova crise se apresentou que testaria tudo o que eles haviam construído juntos durante essas semanas. Francisco recebeu a ligação numa terça-feira de manhã, enquanto preparava o café da manhã de Sofia. Ele havia estado de um humor particularmente bom naquela semana, pois os médicos haviam confirmado que os bebês estavam se desenvolvendo perfeitamente e que Sofia havia superado o período mais crítico de sua gravidez. A voz do outro lado do telefone pertencia a Eduardo Braga, um incorporador imobiliário de São Paulo que Francisco conhecia de reputação, mas com quem nunca havia tido negócios diretos. Francisco, tenho uma proposta que creio que vai te interessar muito, começou Eduardo sem rodeios. Minha empresa, Braga Incorporações, está procurando propriedades litorâneas em Santa Catarina para um projeto de resort de luxo muito ambicioso. Temos investigado sua casa de campo e queremos fazer uma oferta. Francisco quase deixou o telefone cair. A casa de campo não havia estado oficialmente no mercado, embora ele soubesse que em círculos imobiliários havia rumores sobre suas dificuldades financeiras e a possível venda de seus ativos restantes. Eduardo, a propriedade não está à venda, respondeu Francisco, abaixando a voz para que Sofia não pudesse ouvir do quarto. Tudo está à venda pelo preço certo, Francisco. Ofereço 3 milhões de reais, em dinheiro. Transferência imediata assim que assinarmos os papéis.
A cifra atingiu Francisco como um raio. 3 milhões de reais não apenas cobririam todas as suas dívidas pendentes, mas lhe permitiriam reconstruir completamente sua empresa e sua vida financeira. Era exatamente a quantia que ele precisava para voltar a ser o homem de sucesso que havia sido antes de tudo desmoronar. Por que essa propriedade especificamente? Perguntou Francisco, sua mente de empresário automaticamente buscando as razões por trás de uma oferta tão generosa. Localização perfeita, explicou Eduardo. Acesso direto ao mar, terras suficientes para um complexo grande e, o mais importante, está em uma zona que o governo estadual está considerando para desenvolvimento turístico preferencial. As licenças de construção seriam expedidas. É uma oportunidade única. Francisco sentiu seu coração acelerar. Durante meses, ele havia estado buscando desesperadamente maneiras de salvar sua empresa, de recuperar sua estabilidade financeira, de voltar a ser o homem que havia sido. E agora, a solução estava literalmente aos seus pés. Preciso de tempo para pensar, murmurou. Claro, mas Francisco, entre colegas, aconselho você a não demorar muito. Esse tipo de oportunidade não espera indefinidamente. Após desligar, Francisco ficou parado na cozinha por vários minutos, processando as implicações da oferta. 3 milhões de reais mudariam tudo. Ele poderia comprar uma nova casa para Sofia e os bebês, talvez até mais luxuosa do que onde haviam vivido antes. Poderia assegurar o futuro financeiro de seus filhos, dar-lhes as melhores escolas, as melhores oportunidades. Mas também significaria desarraigar Sofia daquele lugar que se havia tornado seu refúgio, especialmente quando sua gravidez estava em seus estágios finais. Significaria destruir o ambiente de tranquilidade e segurança que eles haviam construído juntos nessas semanas. Quando levou o café da manhã a Sofia, ela imediatamente percebeu que algo havia mudado em sua expressão. Quem ligou? Perguntou enquanto ele arrumava a bandeja em seu colo. Francisco hesitou. Durante seu casamento, ele teria tomado essa decisão unilateralmente, apresentando a Sofia um fato consumado sem consultar seus sentimentos a respeito. Mas as semanas cuidando dela, realmente ouvindo-a, vendo como suas decisões a afetavam diretamente, haviam mudado sua perspectiva. Um incorporador de São Paulo quer comprar a casa, disse finalmente. Sofia parou de comer, seu garfo suspenso a meio caminho até sua boca. Comprar esta casa? Nossa casa! O possessivo que Sofia havia usado a surpreendeu a si mesma. Em algum momento durante essas semanas de recuperação, ela havia começado a pensar naquele lugar como sua casa, não apenas como um refúgio temporário. A oferta é muito generosa, Sofia. O suficiente para resolver todos os meus problemas financeiros e assegurar o futuro de nossos filhos. Quanto tempo temos? Perguntou ela, tentando manter sua voz neutra, apesar do pânico que sentia crescendo em seu peito. Ele não especificou, mas deixou claro que não posso demorar muito para decidir. Sofia assentiu lentamente, mas Francisco pôde ver que sua mente estava trabalhando rapidamente, calculando as implicações dessa decisão não apenas para sua situação de moradia, mas para a frágil reconexão emocional que eles haviam estado construindo. Francisco, disse finalmente, o que você quer fazer? Sem considerar o dinheiro, sem considerar as obrigações práticas. O que seu coração quer? A pergunta o desarticulou completamente, porque exigia um tipo de honestidade emocional que ainda lhe era difícil. Durante toda a sua vida adulta, ele havia tomado decisões baseadas em lógica, estratégia e benefício financeiro. Mas o que seu coração queria era algo que ele mal se atrevia a admitir, mesmo para si mesmo. Francisco havia estado evitando dar uma resposta definitiva a Eduardo Braga por 3 dias, quando a natureza tomou a decisão fora de suas mãos. Uma tempestade tropical, incomum para a época,
mas cada vez mais comum devido às mudanças climáticas, se aproximava da costa catarinense com uma ferocidade que havia levado as autoridades locais a emitir alertas de emergência. Na tarde de sexta-feira, enquanto os ventos começavam a se intensificar e a chuva batia com força crescente nas janelas, Sofia experimentou as primeiras contrações reais. Não eram os desconfortos menores que ela havia estado sentindo ocasionalmente, mas dores intensas e regulares que vinham a cada 10 minutos com precisão matemática. "Francisco!" gritou do quarto, sua voz quase inaudível por cima do estrondo do vento lá fora. "Acho que os bebês estão chegando, agora." Francisco correu até ela, encontrando-a agarrada à beira da cama, com o rosto pálido e gotas de suor na testa, apesar do frio que se infiltrava pelas janelas. Uma rápida ligação para o doutor. Roberto confirmou seus piores temores. As estradas para o hospital estavam completamente bloqueadas por árvores caídas e inundações. As ambulâncias não conseguiam chegar até eles e eles não conseguiam sair. "Francisco, você vai ter que ajudá-la no parto", disse o Dr. Roberto ao telefone com uma calma profissional que contrastava dramaticamente com o pânico que Francisco sentia crescendo em seu peito. "Vou te guiar passo a passo, mas preciso que você mantenha a calma. Sofia e os bebês dependem de você agora." Dona Conceição, que havia chegado naquela manhã antes que a tempestade piorasse, se tornou a assistente perfeita. Com uma eficiência que só podia vir de décadas de experiência, começou a ferver água, a organizar toalhas limpas e a preparar o quarto para o que estava por vir. "Moça, isso vai doer, mas você vai ser forte", murmurou para Sofia enquanto a ajudava a se acomodar. "E você", disse a Francisco, "vai descobrir do que é realmente feito." As 6 horas seguintes foram as mais intensas da vida de Francisco. Seguindo as instruções detalhadas do Dr. Roberto, que permaneceu na linha telefônica durante todo o processo, Francisco se tornou algo que ele nunca havia imaginado ser: o primeiro testemunha do milagre da vida. Atravessando cada contração, cada momento de pânico, quando os batimentos cardíacos dos bebês diminuíam, cada instante em que Sofia gritava de dor e ele se sentia completamente impotente, Francisco experimentou uma transformação fundamental. Toda sua vida havia estado focada em controlar resultados, em gerenciar situações, em ser o executivo que tinha todas as respostas. Agora, naquele quarto iluminado por velas, devido aos cortes de energia, com a tempestade rugindo lá fora como o fim do mundo, ele se encontrava em uma situação em que o único que ele podia fazer era estar presente, ser forte para Sofia e confiar em forças maiores do que ele. Às 3h17 da madrugada, nasceu o primeiro bebê. Francisco o recebeu em suas mãos trêmulas, esse pequeno ser humano coberto e gritando, completamente perfeito e milagrosamente vivo. As lágrimas corriam por seu rosto sem que ele percebesse, enquanto ele limpava cuidadosamente seu filho, seguindo as instruções do médico. "É lindo", sussurrou Sofia, exausta, mas radiante, estendendo os braços para receber seu bebê. 20 minutos depois, o segundo bebê chegou ao mundo com menos drama, mas com igual intensidade emocional. Francisco, que agora se sentia como um veterano do processo, recebeu seu segundo filho com uma confiança que o surpreendeu. Quando o doutor Roberto finalmente conseguiu chegar a casa ao amanhecer, encontrou uma família completamente transformada. Sofia dormia profundamente com um bebê em cada braço, enquanto Francisco permanecia sentado em uma cadeira ao lado da cama, observando-os com uma expressão de assombro absoluto. "Está tudo perfeito", confirmou o médico depois de examinar Sofia e os bebês. Não poderia ter resultado melhor, nem no melhor hospital do país. Mais tarde naquela manhã, quando a tempestade havia passado e o sol começava a filtrar pelas janelas, Francisco recebeu outra ligação de Eduardo Silva. "Francisco,
Espero que a tempestade não tenha causado muitos danos na propriedade. Você já pôde considerar nossa oferta? Francisco olhou para Sofia, que amamentava tranquilamente um dos bebês, enquanto o outro dormia em um berço improvisado que Dona Benedita havia preparado. Olhou para as paredes desta casa, onde acabara de viver a experiência mais profunda de sua vida, onde havia descoberto capacidades em si mesmo que nunca soube que tinha. Eduardo respondeu com uma voz mais firme do que havia sido em meses. A casa não está à venda. 3 meses depois do nascimento dos gêmeos, Paulo e Diogo, como os haviam nomeado em homenagem aos avós paternos de Francisco, uma rotina pacífica se havia estabelecido na casa de campo em Petrópolis. Sofia havia se recuperado completamente do parto e havia florescido em seu papel de mãe, enquanto Francisco descobrira a cada dia novas facetas da paternidade que o enchiam de uma felicidade que não conhecera antes. Os bebês eram, de fato, cópias exatas de Francisco quando criança, algo que Dona Benedita não se cansava de apontar cada vez que os via. É como se tivessem copiado e colado sua cara 2 vezes, dizia ela rindo, enquanto observava Francisco trocar fraldas com uma destreza que havia desenvolvido surpreendentemente rápido. Naquela manhã de terça-feira, enquanto Sofia amamentava Paulo no jardim, sob a sombra dos coqueiros, e Francisco brincava com Diogo em uma manta estendida sobre a grama, o som de um carro se aproximando pela estrada de cascalho os alertou de uma visita inesperada. Francisco levantou a vista e sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Era Isabela. Ela parecia diferente de como ele a lembrava. Seu cabelo, antes sempre perfeitamente arrumado, agora estava mais simples, e ela vestia roupas casuais em vez dos trajes elegantes que costumava usar no escritório. Mas o que mais o surpreendeu foi a expressão de nervosismo em seu rosto, muito diferente da confiança calculada que havia caracterizado suas interações anteriores. "Oi, Francisco", disse ela ao sair do carro, mantendo uma distância respeitosa. "Sei que provavelmente sou a última pessoa que você esperava ver, mas preciso conversar com você." Sofia, que havia observado a chegada de seu lugar no jardim, aproximou-se lentamente com Paulo ainda nos braços. Francisco pôde ver a tensão em sua postura, a forma como seus músculos se preparavam para uma confrontação. Mas também notou algo mais, uma determinação tranquila que não havia visto durante seu casamento. "O que você quer, Isabela?", perguntou Francisco, sua voz controlada, mas fria. Isabela olhou nervosamente entre Francisco e Sofia antes de responder. "Quero devolver o dinheiro que peguei, tudo, com juros." O silêncio que se seguiu foi tão denso que até os bebês pareceram senti-lo. Francisco processou as palavras, mas não conseguia entender completamente o que estava ouvindo. "Por quê?" Foi tudo o que conseguiu dizer. Isabela suspirou fundo, como se estivesse ensaiando aquele momento por semanas. "Porque me pegaram, Francisco. A Receita Federal do Rio de Janeiro tem investigado minhas atividades nos últimos meses. Aparentemente, você não foi minha única vítima. E quando começaram a conectar os pontos..." Ela parou, passando uma mão pelo cabelo. "Meu advogado diz que se eu devolver voluntariamente tudo o que roubei e cooperar totalmente com a investigação, poderei evitar a prisão." Francisco olhou para Sofia, buscando alguma indicação de como deveria responder. Durante seu casamento, teria tomado essa decisão imediatamente e unilateralmente, mas os últimos meses lhe haviam ensinado o valor de considerar as perspectivas das pessoas que amava. "Quanto?", perguntou Sofia, surpreendendo tanto Francisco quanto Isabela com o pragmatismo direto de sua pergunta. R$1.200.000, respondeu Isabela. Mais os juros que teriam se acumulado se Francisco tivesse investido esse dinheiro conservadoramente. Era uma soma que mudaria completamente sua situação financeira, embora não tanto quanto a oferta recusada pela casa.
Mas mais importante que o dinheiro era o que essa restituição representava. Uma validação de que Francisco havia sido vítima tanto quanto culpado. Uma confirmação de que suas decisões durante aquela época haviam sido influenciadas por manipulações que iam além da simples infidelidade. Tem uma condição, continuou Isabela, olhando diretamente para Francisco. Meu advogado insiste que você assine um acordo de confidencialidade. Você não pode falar publicamente sobre o que aconteceu entre nós. Não pode apresentar acusações adicionais e não pode interferir no meu processo legal com as outras vítimas. Francisco sentiu uma risada amarga crescendo em seu peito. Mesmo em seu aparente arrependimento, Isabela estava tentando controlar a narrativa, limitar as consequências de suas ações. Não, disse Sofia antes que Francisco pudesse responder. Todos se viraram para ela, surpresos com a firmeza de sua recusa. Francisco não vai assinar nada que te proteja das consequências de suas ações, continuou Sofia, ajustando Paulo em seus braços com uma naturalidade materna que contrastava com a dureza de sua voz. Se você quer devolver o dinheiro porque sua consciência finalmente acordou, perfeito, mas você não vai usar essa restituição para comprar seu silêncio ou sua cumplicidade em encobrir o que você fez. Francisco observou Sofia com uma mistura de admiração e surpresa. Durante seu casamento, ela havia sido mais conciliadora, mais disposta a evitar confrontações. Mas a maternidade e os eventos dos últimos meses haviam tirado à tona uma força feroz que ele não havia visto antes. Então não há negócio, respondeu Isabela, dirigindo-se para seu carro. Espera, interrompeu Francisco. Olhou para Sofia, que assentiu quase imperceptivelmente. Devolva o dinheiro sem condições e não apresentaremos acusações adicionais. Mas não vamos assinar nada que te proteja de outros investigadores ou vítimas. Isabela ficou imóvel por um longo momento, calculando suas opções. Finalmente, assentiu resignada. Está bem. Meu advogado entrará em contato com você para os detalhes da transferência. Com o dinheiro recuperado de Isabela, Francisco tomou uma decisão que surpreendeu até Sofia. Em vez de investir em reconstruir seu império imobiliário, decidiu usar os fundos para algo completamente diferente. Ele havia observado durante meses como Sofia cozinhava para ele e para Dona Benedita, criando pratos que transformavam ingredientes simples em experiências gastronômicas extraordinárias. Durante seu casamento, ela havia abandonado sua promissora carreira culinária para apoiar suas ambições empresariais. Um sacrifício que ele agora compreendia ter sido muito maior do que havia reconhecido então. Quero que você abra seu próprio restaurante, anunciou ele uma manhã, enquanto tomavam café da manhã no jardim, com os gêmeos dormindo tranquilamente em seus berços portáteis sob a sombra dos coqueiros. Sofia quase se engasgou com o café. O quê? Tenho pesquisado imóveis comerciais no centro de Recife, continuou Francisco, tirando uma pasta com fotos e documentos que havia estado preparando secretamente por semanas. Há um local perfeito na praça principal, com um terraço que dá para o mar. Tem a infraestrutura ideal para uma cozinha profissional e a localização é perfeita para atrair tanto turistas quanto moradores locais. Sofia folheou os documentos, sua expressão passando do choque à incredulidade e depois a algo que se parecia perigosamente com esperança. Francisco, isso deve custar uma fortuna. E eu? Faz anos que não trabalho profissionalmente em uma cozinha. O talento não se esquece, respondeu ele com convicção. E quanto ao custo, temos o dinheiro agora. Mas mais importante que isso, Sofia, durante nosso casamento, eu tomei muitas decisões que te pediram para sacrificar seus sonhos pelos meus. Desta vez, quero fazer algo diferente. A conversa foi interrompida pela chegada de Dona Benedita, que imediatamente percebeu a tensão emocional no ar. Quando Francisco explicou sua proposta, a mulher mais velha aplaudiu com entusiasmo. Finalmente,
Tenho dito para todo mundo durante meses que Sofia cozinha como os anjos, exclamou. Minha neta Rosa esteve aqui na semana passada e não parava de falar daquela paella que você preparou. Ela disse que foi a melhor que ela já provou fora de Valência. Durante as semanas seguintes, o projeto do restaurante se tornou uma obsessão compartilhada. Francisco cuidou dos aspectos legais e de construção, aplicando sua experiência imobiliária para navegar por licenças e reformas. Sofia trabalhou com um chefe consultor de São Paulo para projetar a cozinha e desenvolver um menu que combinasse a tradição pernambucana com técnicas culinárias modernas. O processo não foi isento de desafios. Sofia lutou com dúvidas sobre suas habilidades depois de anos fora da indústria, enquanto Francisco teve que resistir ao seu instinto de controlar cada detalhe do projeto. Houve momentos de tensão quando seus diferentes estilos de trabalho colidiram, mas também momentos de colaboração linda quando suas habilidades complementares criaram resultados que nenhum teria alcançado sozinho. A inauguração do restaurante Coqueiros e Mar foi marcada para um sábado de maio, 6 meses depois do nascimento dos gêmeos. Na noite anterior, Sofia e Francisco ficaram até tarde na cozinha, fazendo os preparativos finais enquanto os bebês dormiam em berços portáteis que haviam instalado no escritório do restaurante. "Você está nervosa?" perguntou Francisco enquanto Sofia revisava as listas de ingredientes pela terceira vez. "Aterrorizada", admitiu ela com um sorriso. "Mas também mais animada do que estive em anos. Francisco, isso significa tudo para mim." Ele se aproximou e tomou suas mãos entre as suas. "Para mim, também significa tudo, Sofia. Ver você perseguindo seus sonhos de novo, ver essa paixão em seus olhos quando você fala de comida, me lembra porque me apaixonei por você em primeiro lugar." A inauguração foi um sucesso retumbante. O restaurante ficou lotado de moradores locais, alguns turistas curiosos e até críticos gastronômicos do Rio de Janeiro que haviam ouvido rumores sobre a nova chefe de Recife. Os pratos de Sofia receberam elogios unânimes e antes que a noite terminasse, eles já tinham reservas para as 3 semanas seguintes. Um ano depois do acidente que havia reunido suas vidas de maneira tão dramática, Francisco e Sofia se encontravam no jardim da casa de campo, observando seus filhos dar seus primeiros passos hesitantes entre os coqueiros. Paulo foi o primeiro a andar, seguindo o padrão de liderança que havia mostrado desde o nascimento, enquanto Diogo preferia observar cuidadosamente antes de tentar qualquer nova aventura. O restaurante Coqueiros e Mar havia se tornado uma instituição local, frequentemente mencionado em guias gastronômicos regionais e atraindo visitantes de todo o Brasil. Sofia havia florescido profissionalmente de maneiras que superavam até seus sonhos mais ambiciosos da juventude. Mais importante ainda, ela havia encontrado um equilíbrio entre sua paixão culinária e seu papel como mãe, que a enchia de satisfação profunda. Francisco havia tomado um caminho completamente diferente do que teria imaginado 2 anos atrás. Em vez de reconstruir um império imobiliário, havia estabelecido uma pequena consultoria que ajudava empresas familiares locais a crescer de forma sustentável. Ele trabalhava em casa na maioria dos dias, o que lhe permitia estar presente para cada momento importante no desenvolvimento de seus filhos. Você já imaginou como teria sido diferente se não tivesse chovido naquele dia? Perguntou Sofia uma tarde, enquanto preparavam o jantar juntos, uma rotina que se havia tornado um de seus momentos favoritos do dia. Francisco considerou a pergunta enquanto picava verduras para a salada. "Às vezes, mas então penso que talvez não tenha sido coincidência. Talvez precisássemos que tudo desmoronasse para podermos construir algo real." Dona Benedita, que agora jantava com eles pelo menos 3 vezes por semana,
Havia observado sua evolução com a satisfação de alguém que havia previsto esse resultado desde o início. O amor verdadeiro sempre encontra seu caminho, havia comentado recentemente, mas às vezes precisa tomar rotas tortuosas para se tornar algo duradouro. Durante os últimos meses, Francisco e Sofia haviam começado a conversar cautelosamente sobre o futuro. Não se tratava de voltar ao casamento anterior, mas de explorar a possibilidade de construir algo completamente novo, baseado nas pessoas em que se haviam transformado através das adversidades. "Sabe o que eu mais gosto de nós agora?", disse Sofia uma noite, enquanto embalavam os gêmeos para dormir. "O quê?", perguntou Francisco, ajustando a manta de Paulo. "Que nós não temos mais medo das conversas difíceis. Antes, evitávamos falar de qualquer coisa que pudesse criar conflito. Agora, quando algo nos incomoda ou nos preocupa, enfrentamos diretamente." Francisco assentiu, lembrando como haviam navegado recentemente uma discussão sobre os papéis parentais, chegando a compromissos que funcionavam para ambos, sem que nenhum sentisse que havia perdido ou ganhado. Naquela noite, depois que os bebês estiveram dormindo, sentaram-se na varanda sob um céu estrelado que havia sido testemunha de tantas mudanças em suas vidas. "Francisco", começou Sofia, "tenho estado pensando em algo." "O que é?" "Você gostaria de tentar ser uma família de verdade? Não como antes, mas como as pessoas que somos agora." Francisco sentiu uma emoção familiar, mas diferente, crescendo em seu peito. Não era a paixão desesperada de sua juventude, nem a necessidade de posse que havia caracterizado seu primeiro casamento. Era algo mais profundo e estável, um amor construído sobre conhecimento mútuo, respeito conquistado através de adversidades e a decisão consciente de se escolherem um ao outro a cada dia. "Sim", respondeu simplesmente tomando sua mão. "Eu gostaria muito." Enquanto a brisa marinha balançava suavemente os coqueiros ao redor, Francisco e Sofia compreenderam que haviam alcançado algo raro e valioso, uma segunda chance não apenas de estarem juntos, mas de serem melhores versões de si mesmos juntos. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.